Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana 21 e hoje será a nossa aula de número 3, certo? Então, observando aí no nosso calendário, olha só, hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Se você tem o hábito de fazer o registro no seu caderno, já separa aí o seu caderno de língua portuguesa, faça o registro da data de hoje, ó, 11 de agosto de 2021, quarta-feira. Estaremos trabalhando hoje com as atividades que estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 51, 52 e 53. E o descritor que será contemplado na aula de hoje é o descritor 7, ou D7, que fala sobre a importância de identificar um conflito gerador, além de identificar os elementos que compõem, que constroem uma narrativa, certo? Ao longo da nossa aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu peço a vocês, já separa aí o seu livro Aprender Sempre e abre na página 51, onde vamos iniciar as nossas atividades. Ó, estamos iniciando hoje, pessoal, uma nova sequência didática, que é a sequência didática número 4. Quem conta o conto? E hoje estaremos trabalhando as aulas 1 e 2, listando e lendo contos tradicionais, certo? O que vamos aprender na aula de hoje? Vocês conhecerão a sequência didática e a sua organização, para que compreendam a trajetória que farão para estudar e aprender sobre possíveis mudanças no foco narrativo. Então, durante essa sequência didática, nós estaremos trabalhando vários contos, alguns que vocês já conhecem e outros que talvez vocês não conheçam. E o mais importante é que nós vamos estar relembrando como é a organização desse gênero textual. Quais são os elementos que compõem, o que é importante, o que caracteriza um conto, que diferencia de outros textos. Então, é sobre isso que nós vamos falar durante essa sequência. As nossas sequências didáticas, elas têm, em média, 10 aulas. Então, durante essas aulas, nós estaremos falando bastante sobre isso, certo? Aí, na questão número 1, diz o seguinte: hoje vocês conhecerão todas as etapas e as atividades que serão realizadas nessa sequência. Juntos vocês organizarão um quadro síntese com todas as etapas e ele será fixado na sala de aula. Tome nota de como serão as etapas no seu caderno. Ok. Então, pessoal, se nós estivéssemos na escola, realmente nós íamos fazer essa atividade coletivamente, íamos construir esse quadro de notas, colocando lá todas as etapas da nossa sequência didática, mas infelizmente, como nós não estamos na escola, né, então não será possível fazer o nosso quadro. Mas eu vou adiantar um pouquinho sobre o que nós estaremos falando nas próximas aulas. Ó, nessas duas aulas, nós vamos listar e ler alguns contos tradicionais. Depois, nós vamos planejar a reescrita de um conto tradicional. Depois, nós vamos analisar algumas versões de contos, comparar duas versões de uma mesma história e, por último, elaborar um mapa conceitual dos tipos de narradores e conhecer diferentes versões de um mesmo conto. Então, nós vamos ver que há algumas formas diferentes de se contar história, ou seja, a presença do narrador, pode ser o narrador que é o que conhece tudo, pode ser o narrador que conhece alguns fatos, né? Pode ser contado pela própria personagem. Então, nós vamos ver isso ao longo das aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Número 2. Aí no seu livro, vocês vão ter um espaço para poder responder essa questão, porque nós vamos ter a questão A, B e C aí na número 2. Então, desde bem pequenos, vocês já tiveram contatos com diversos contos tradicionais, não é mesmo? Tenho certeza que vocês conhecem vários contos. Então, aí na questão A, diz o seguinte:
Escreva o título de alguns contos tradicionais que você conhece. Em seguida, compartilhe a sua lista com os colegas da turma. Então, infelizmente, não será possível compartilharmos a lista com os colegas, mas vocês deverão aí no seu livro escrever pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes, né? Um em cada linha já vai ser suficiente. Se vocês souberem mais nomes de contos diferentes, aí vocês podem anotar também. Eu trouxe alguns aqui, ó, muito conhecidos. Aqui, esses livros são destinados a crianças bem pequenas, porque desde bem pequenininhos vocês já ouviam histórias. E a grande maioria das histórias que vocês ouviam eram estes contos, que são chamados contos de fadas. Então, eu tenho aqui o livro do Pinóquio, da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho novamente, João e o Pé de Feijão, Pinóquio, Caixinho Dourados e os Três Ursos. E se nós formos lembrando, a lista vai ser imensa, com tantos contos que nós já ouvimos ao longo da nossa vida. Então, aqui na atividade número 2, vocês vão fazer uma lista colocando os nomes dos contos que vocês conhecem. Tudo bem? Na questão B, você conhece todos os contos tradicionais ditos pelos colegas e professor ou professora? Bom, como essa atividade está sendo feita em casa, não tem como você saber quais são os contos que os seus colegas escreveram, não é mesmo? Então, aqui nós não vamos responder. Na letra C, anote o nome de contos que você nunca leu. Uma dica, você pode até mesmo fazer uma pesquisa na internet e colocar lá contos de fadas ou contos tradicionais. E aí você vai ver uma lista imensa de contos. E lá você vai poder identificar se tem algum conto que você não conhece, para que você possa anotar o nome aqui. Até mesmo durante a aula de hoje, pode ser que você encontre algum conto que você não conhece. Aí você pode anotar o nome deste conto aqui na letra C, certo? Então, vamos agora para a questão número 3, que está aí na página 52. Releia os trechos abaixo e identifique de qual história eles fazem parte. Então, cada um desses trechos é de uma história diferente. Então, a professora Juscelia vai ler com vocês e depois nós vamos anotar aqui embaixo qual o nome do conto de fadas que pertence, né, este trecho. Primeiro trecho. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo, uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Qual história vocês acham que é, pessoal? O que vocês acham? Será que é uma história que vocês conhecem? Será que é uma história que vocês não conhecem? Bom, eu pesquisei e aqui apareceu para mim Branca de Neve e os Sete Anões. Sim, uma versão, né, do conto da Branca de Neve e os Sete Anões, certo? Então, se você acertou, muito bem. Se você não acertou, corrija e anota a resposta certa. Próximo trecho. Seguiram o passarinho e, de repente, se viram diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Que história será que é, pessoal? Essa é moleza, tenho certeza que você sabe. Quem respondeu João e Maria respondeu, ó, certinho. Essa acho que é a mais fácil de todas. Vamos para o próximo trecho. Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais.
O próprio sol, embora a visse todos os dias, sempre se deslumbrava, cada vez que iluminava o rosto dela. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma ponte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-se ali e, quando se aborrecia, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos. Qual a história, pessoal, que vocês se lembram que havia uma princesa que tinha uma bola de ouro e que ficava brincando com essa bola de ouro e de repente aconteceu alguma coisa muito terrível? Qual história será que é essa, pessoal? Ó, pode ser conhecida por dois nomes: o Príncipe Han ou a Princesa e o Sapo, que é o nome mais conhecido. Vocês acertaram essa? Será? Eu achei essa bem fácil também. Agora nós vamos ver a última. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar a palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Qual história? Qual será o nome deste conto, pessoal, que pertence a esse trecho? Hã? Qual história que tinha uma moça que tinha que fiar fios de ouro? Qual é a história que de repente aparece um anãozinho todo esquisitinho? Quem aí se lembra? Tenho certeza que vocês já ouviram, mas talvez não se lembrem do título. Essa história é Rumpelstiltskin, né? Que é um conto, acredito que alemão, certo? Então, anotem aí os nomes dos contos. Número 4. Nos contos tradicionais, o narrador é onisciente, ou seja, ele conhece toda a história e os detalhes da trama. Sabe o que as personagens pensam, como se sentem e o que fizeram e toda a sua história. Então, nos contos tradicionais, normalmente o narrador que está contando a história, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece todos os personagens, ele sabe os sentimentos de cada um, os pensamentos de cada um dos personagens, né? E ele o que? Ele conhece toda a trama da história. Então, aqui nós vamos marcar com um X as alternativas que estão corretas. Então, usando o lápis de cor ou a caneta marca-texto, sublinhe na atividade 3 trechos que comprovam a presença do narrador onisciente em cada uma delas. O que podemos perceber é que a narração onisciente é aquela que... Então, antes de fazermos as marcações nos trechos, né, vamos marcar o X nas alternativas que nós acreditamos que está correta. Agora, vamos ver se você assinalou as respostas corretas. Se você assinalou, o narrador não participa da história, ó, tá certinho. O texto é escrito em terceira pessoa, ou seja, o narrador, ele observa a história e conta a história. E o narrador sabe de tudo o que acontece na história e conhece até os sentimentos íntimos dos personagens, certo? Então, agora nós vamos retornar um pouquinho, ó, aqui nos 4 trechos que estão aqui na atividade número 3, e nós vamos sublinhar onde está a fala do narrador. Nesse primeiro trecho, onde está a fala do narrador? Quem aí conseguiu identificar? Ó, todo este primeiro trecho é a fala do narrador. Por quê? Nós não vemos aqui nenhuma marca da fala de nenhum personagem. Porque quem está dizendo? Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo, uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte.
A certa altura, a rainha resolveu olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar, mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Então, quem falou todo esse trecho no texto foi o narrador, não foram as personagens. Então, agora no texto ali da história de João e Maria, aonde está a fala do narrador? Observa aí no seu livro. Vamos ver se você acertou? Todo este trecho é a fala do narrador. É ele quem diz que o passarinho estava seguindo e de repente eles encontraram uma casinha de doces. Tudo isso quem está contando é o narrador. Então, pegue o seu lápis colorido ou a sua caneta grifa-texto e sublinhe aí no seu texto, pessoal, os trechos que são a fala do narrador. Mais um trecho. Nesse trecho aqui do conto A Princesa e o Sapo, onde está a fala do narrador, pessoal? Quem aí consegue identificar? Vamos ver? Quem respondeu que é todo o trecho, respondeu ó, corretamente. Por quê? Nós não estamos vendo aqui nenhum travessão marcando a fala de nenhuma personagem. Então, tudo que está sendo dito ali é pelo narrador. E aqui no último conto, quem aí sabe? Todo o trecho também foi falado pelo narrador, certo? Então, sublinhe aí no seu livro. Pode ser com a caneta grifa-texto, ou pode ser também com um lápis colorido, ou até mesmo um lápis de escrever, certo? Aqui, a professora Juscelia trouxe alguns pontos importantes para que vocês aprendam e compreendam um pouquinho mais sobre o que vamos estar estudando, né? Então, nos contos de fada, personagem principal e outros que fazem parte da história, sendo apresentado geralmente no primeiro ou segundo parágrafo, podendo ser uma princesa, uma fada, um rei, um príncipe, uma bruxa, uma rainha, um dragão e etc. Né? Então, sempre haverá, nos contos de fadas, né, conhecidos como contos de fadas, sempre haverá a presença de algo mágico, de algum elemento mágico, ou seja, da imaginação, certo? Então, haverá a presença de fadas, de bruxas e qualquer outros seres que são considerados seres mágicos. Depois, mais uma característica. A complicação ou o problema que coloca os personagens da história em perigo. Então, sempre vai aparecer, depois da apresentação dos personagens, lá no meio do texto, né, mais ou menos, no clímax, vai aparecer o quê? Um problema, um conflito, uma complicação, que vai colocar os personagens da história em perigo. E depois que se resolver esse problema, ocorrem ações que desencadeiam para o desfecho da história com a eliminação do mal. Então, nos contos de fada, há uma forte presença do mal, mas também há uma forte presença do bem, que no final da história vence o mal, certo? E como nós já falamos, né, ó, as características básicas do conto de fadas. O conto ele é estruturado em uma narrativa curta, que envolve um conflito, que é o problema que nós já falamos. Normalmente possui um número limitado de personagens, não são muitos personagens. Depois, possui sempre uma luta do bem contra o mal, e pode começar com Era uma vez. A grande maioria começa com Era uma vez, mas existem contos que não começam com essa frase, certo? Lembrando que o conto de fadas é um gênero textual que é formado por narrativas que há milênios, quer dizer, há muitos e muitos e muitos anos, elas surgiram de forma anônima. O que é isso? Não existe um autor que criou essas histórias, mas essas histórias elas eram passadas de pais para filhos. E, com o passar do tempo, viu-se a necessidade de registrar essas histórias de forma escrita, para que elas pudessem chegar até os nossos dias, né? Por isso, a importância dos escritores. Então, eles escreveram essas histórias para que chegassem até nós, né? Os mais famosos, Irmãos Grimm,
os irmãos Anderson e vários outros, ou Anderson ou Anderson, e tem vários outros, né, que são muito famosos e muito conhecidos. Atualmente, vários contos, né, elas são versões que são adaptadas desses contos de fadas para mostrar o que? A nossa realidade, a realidade dos nossos dias. Então, acredito que lá na sua escola tem um livro de contos de fadas que com certeza não se parece nada com a historinha de João e Maria que você conheceu quando era pequenininho, né? Então, dá uma pesquisada, que você vai encontrar coisas bem legais. Questão número 5, está lá na página 53. Essa questão aqui, ó, nós não poderemos realizar neste momento, né? Porque estamos em período de pandemia. Então, nessa atividade, era proposto que vocês pudessem explorar na biblioteca da escola alguns livros que trazem contos tradicionais. Como isso não vai ser possível, então vocês podem estar pesquisando ou na internet, ou pesquisando nos livros que você tem em casa, ou mesmo conversando com os adultos que moram junto com você, para saber quais são os contos que eles conhecem, certo? E aí vocês podem, na sua casa, fazer um momento bem gostoso de contação de história. Você pode contar as histórias que você conhece, depois seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, todos podem participar e contar e compartilhar, né, lindas histórias, certo? Ó, essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das aulas, certo? Amanhã eu espero vocês para a nossa próxima aula, certo? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.